Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Fique agora com o áudio do nosso último culto. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos para que essa palavra chegue a outras pessoas. Obrigado. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Outro dia me perguntaram se é certo falar a paz do Senhor Jesus ou graça e paz. Eu não vou entrar nessa polêmica. A maioria das cartas é graça e paz, né? E o Senhor Jesus nos orientou quando entrar numa casa, que a paz dele esteja nessa casa. Amém. Você tem medo de algo? O que vocês acham? O fato é que muitos, como a gente viu aqui, muitos de nós temos medos. Eu queria falar um pouco hoje sobre exatamente isso. Você foi na veia. Só que o tema que eu queria dar para essa mensagem é medo e amor. Porque tem um texto na Bíblia que é um dos que eu acho mais bonito. 1 João capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Só que essa semana, eu estava até conversando com o João Paulo. Chegou mais cedo um pouco. Hoje eu estava ali conversando com ele. Como o Espírito Santo me despertou para um texto que às vezes a gente lê e relê. E eu queria que a gente prestasse atenção, porque esse texto me chamou a atenção para um detalhe muito interessante. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Antes da gente ler, né, só um detalhe que eu queria destacar, né, que o problema do medo, a gente não pode deixar ele nos dominar. O medo é bom a gente ter, mas ele não pode nos dominar. Amém? Amém? Todos acharam? Lucas 8, a gente vai ler a partir do 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, e disse em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam que o homem, quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de grande medo. Algumas pessoas que tinham presenciado os fatos
Contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus tomou de novo o barco e voltou. E o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para a tua casa, conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém? Amém. Pegaram aí ou não? Por 2 vezes aparece a palavra medo. E interessante que no original o medo é phobos. Phobos é um grande terror, é um temor extremo, um grande medo. Aí me vem uma pergunta. Jesus é amor. A expressão de Jesus demonstra o perfeito amor. Como alguém pode ter medo de Jesus? Amados, deixa o Espírito Santo falar. Eu vejo que esse texto aqui traz assim uma grandeza e uma profundidade grande de algo assim muito profundo aqui, como o Guilherme falou. Porque eu vejo que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, praticamente 2024, né? Finalzinho de 2023, ainda tem pessoas com medo de Jesus. E medo é diferente de temor. Sim. Muito diferente. Porque temor tem a ver com respeito. E medo tem a ver com o que você às vezes está ocultando. Vocês perceberam que o texto começa dizendo como que esse homem andava? Nu, brigava com todo mundo, não tinha paz, era atormentado. E quando esse povo viu ele, como que ele estava? Primeira coisa que me chama a atenção aqui, vestido. Jesus devolve a dignidade. Segundo, Lucas fez a questão de dizer que ele estava em perfeito juízo. Perfeito juízo é aquela expressão que tem a ver com a harmonia da mente e coração. Ele estava em paz, assentado aos pés de Jesus. Mas eu quero insistir na pergunta. Por que as pessoas ficaram com medo? Eu me debrucei nesse texto, amados, assim, de uma forma que fazia tempo que eu não fazia, e uma coisa me chamou a atenção. A maioria dos teólogos que eu pesquisei nos dicionários, nos comentários bíblicos, nenhum fala para algo que o Espírito Santo me falou aqui. Porque a maioria traz uma conotação à questão financeira. Mas não é isso. O medo surgiu sobre uma situação que esse povo estava acostumado a viver com esse homem. E esse homem, ele tinha o que na vida dele? Um demônio? Legião. A legião que saía daquela região? Não. Amados, olha como é preocupante isso. Eles pediram ao Senhor que não os tirasse dali. Por quê? Porque eles não tinham objeção ali. Pelo contrário, quem recebeu a objeção? Mas eu ainda quero insistir na pergunta. Jesus é alguém que demonstra medo? Por que as pessoas tiveram medo dele? Porque ao olhar para Jesus, eles começaram a ver suas mazelas. E hoje, algo assim, no meio do que nós estamos vivendo, né?
Por isso que essa expressão dominados pelo medo me deixou muito curioso. Porque hoje nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão aceitando o mal. Parece até que a pessoa fazer algumas coisas que Deus abomina é like, né? Nas mídias sociais, né? E aí, conversando com alguns pastores, né, que eu fiquei curioso com isso, o que alguns outros pastores diriam para mim, né? Aí eles começaram, assim, um me falou uma coisa interessante, que eles tiveram medo de Jesus porque eles temiam o Deus que estava naquela região ali. E aquele Deus que estava naquela região, ele dominava. Então eles ficaram com medo porque Jesus veio e quebrou tudo. Eles mostravam devoção para aquele Deus. Mas aí aquilo não me deixou inquieto ainda. Porque se eles tivessem medo daquela entidade, né? Jesus vem e desfaz aquela entidade, vamos pensar assim, né? Por que então eles teriam medo de Jesus? Primeira coisa que o Espírito Santo falou ao meu coração, amados, que o medo, ele provoca em nós uma dificuldade de ver o sobrenatural. Porque o medo começa a colocar questionamento no nosso coração. Ah, mas será que é de Deus isso? E como eu tenho ouvido essa frase nesses dias? Ah, está acontecendo um avivamento lá nos Estados Unidos. Será que é de Deus? A gente tem ouvido muito isso. Ah, o Bolsonaro ia ganhar porque é de Deus. Ele não ganhou. Ah, mas será que não é de Deus? Amados, a gente está temendo quem? Porque a Bíblia me ensina, posso estar equivocado, que a gente deve temer a um único só, que é Deus. E como eu falo que o medo nos impede de ver o sobrenatural, quando aqueles trabalhadores, e aqui essa Bíblia, aqui essa versão fala uma frase interessante, porqueiros, né? Vendo o que aconteceu, eles fugiram de medo e foram anunciar. Mas eles foram anunciar o quê? O sobrenatural ou a perda que eles tiveram? Será que ultimamente o nosso testemunho tem sido do sobrenatural de Deus ou de perdas que nós estamos tendo? E será que hoje não está mexendo também? Amados, deixa o Espírito Santo falar. Eu fico pensando se esses porqueiros não tinha alguém na família deles que precisavam do milagre. Eu fico pensando se porque se era porqueiros, era mais que um, né? Se um deles não tinha um problema no casamento, ou se não tinha uma necessidade de um milagre. Só que o medo impediu eles de ver que aquele que estava ali é o autor e o consumador de tudo. E eles foram anunciaram o medo que eles tinham. Aí vem essa preocupação no meu coração. Qual o testemunho que nós temos dado? Do sobrenatural de Deus, que o impossível pode acontecer, ou os nossos medos têm falado mais alto? Eles viram o sobrenatural, mas eles não tiveram coragem de se aproximar de Jesus. Eu fico pensando, esses dias atrás a Daniela me contou de um fato aqui em Campinas, né? De um homem nu, ali perto
do Liceu. Aí, amados, as pessoas estão ficando endemoniadas e é do nosso, assim, perto da gente. Aí eu fico pensando, o medo de ver um endemoniado são vestido. Mas assim. Eu não sei se os irmãos estão me entendendo, mas é importante aqui refletir, amados. O que tem dominado o nosso coração? A gente acreditar que o impossível pode acontecer, que Deus pode restaurar, transformar. Ou a gente vai ter medo disso? Sabe, eu fiquei pensando, será que na vida daqueles porqueiros, né, não existia problemas? Porque, com certeza, eles ouviram falar de Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. Só que eles olharam e viram um homem. Um homem manso e humilde. E eu, assim, pensando nessa questão, né? Se algum deles tivesse problema, eu não encontrei na Bíblia Jesus falando um não, fora a mulher cananeia. Que ela quebrou Jesus, né? Porque ela falou, ele falou, não é digno que tire o pão da mesa para dar aos cachorrinhos, né? Aí falou, mas os cachorrinhos comem da migalha. Mas Jesus nunca falou não. E eu creio que ele tinha milagres ali para aquele lugar. Tinha milagres. Mas o pecado estava imperando naquele lugar. E onde o pecado impera, precisa haver a manifestação da graça. Amém. Onde a luz impera, as trevas são dissipadas. E o que triste ver é que o desespero desses homens impediu eles de serem abençoados. E eles foram e deram um contra-testemunho para a cidade toda. É tão interessante que a gente vê na final, né? Esse homem, que era um endemoniado e foi restaurado, ele se tornou um missionário. Que ele voltou e pregou não só para uma cidade, mas ele pregou para 10 cidades. Porque o termo Decápolis, ou Decópolis, são 10 cidades. Agora, esses porqueiros deram um contra-testemunho. E fizeram que a cidade toda tivesse medo de Jesus. Mas eu queria fazer de novo a pergunta. Jesus era a expressão máxima do amor. Pode o amor lançar medo? João fala o contrário, que o perfeito amor lança fora o medo. Não gera o medo. Então, de novo, eu queria perguntar para vocês. Do que nós temos medo? Mas a manifestação de Jesus, que nem quando ele acalma as águas, Sim, os discípulos também tiveram medo. sim. Eles têm medo da glória, eles têm medo do poder, eles se assustam, né? Eu acho que é isso, é uma coisa fora da compreensão. Então vamos pensar nisso, Tânia. Mas a glória não estava com eles o tempo todo? Sentando à mesa? Mas não tinha visão. Na hora que vê, Não estava o tempo todo curando, fazendo maravilhas? Você entende? Da mesma forma, hoje, nós entendemos a glória de Deus. E Ele nos deu o Espírito Santo, que até então eles não tinham. E o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos, amados, entender que o poder de Deus está em nós. A glória do Pai.
Mas tem um segundo ponto que eu queria destacar. O medo, ele tem uma sedução. É mais fácil conviver com o mal e não mexer com o mal. E me parece que esse é o ponto central dessa mensagem, do que mexer no mal. Jesus entrou ali e mexeu. Ele acabou, como a Tânia lembrou, que é o texto imediatamente anterior, né? Ele acalmou uma tempestade. Aí ele chega numa cidade onde ele encontra um homem com uma tempestade dentro dele. E ele acalma essa mesma tempestade. Quantos de nós, às vezes, não estamos com uma tempestade dentro de nós? A Bíblia está nos ensinando aqui que quando esses porqueiros anunciaram o que tinha acontecido, todos daquela cidade ficaram amedrontados. E aqui eu vejo um ponto muito importante a gente estar atento. Diante de um milagre, não era o natural, essas pessoas conviviam com esse homem. Esse homem devia incomodar. Não é bonito ver uma pessoa nu. É bonito? Eu que vi. Não é bonito, né? Mas essas pessoas estavam convivendo com esse homem. E aqui, presta atenção, amados, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. O que mexeu com eles foi ver esse homem vestido, em sã consciência. Poxa, para que você fala isso, eu queria remetendo aqui ao pecado. Né? É a mesma coisa. Né? Você vê, o pecado, a gente convive com ele, acostumamos com ele, muitas vezes não lutamos com ele, aceitamos ele e ele toma conta. Né? E a gente não... Nossa, a hora que você falou assim, veio o que eu estava lendo hoje de manhã, que a gente conversou um pouquinho. Sim, porque, Cleiton, é interessante que esse povo estava tão acostumado com esse homem que eles não incomodavam mais. Não adiantava nem pôr ele em cadeias que ele se soltava, porque a força do endemoniado é sobrenatural. Havia algo sobrenatural da vida dele. Só que Jesus veio e pôs em ordem, restaurou. E isso incomodou eles. E aqui, algo que me deixou muito assim impactado, é que eles não estavam preocupados com o que Deus fez com a vida desse homem. Eles estavam preocupados porque Jesus revelava o que era o pior na vida das pessoas. Porque quando a gente... Amados, aqui é algo importante que eu queria dizer para vocês. Quando tem algo errado na nossa vida e a gente insiste em deixar naquele lado escuro, né? Ou debaixo do tapete, né? Só que quando Jesus chega, ele tira. E o lado escuro aparece. O pecado aparece. Vocês se lembram quando tentaram apedrejar aquela mulher? O que ele falou? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Alguém atirou? Só que ele não saiu. Ele poderia atirar a pedra nela. Mas ele a perdoou. E falou, vai e não peques mais. Aí um outro detalhe que eu queria lembrar. Me perdoem de eu estar falando, é que eu não queria prolongar muito, mas é muito importante porque Jesus falou muito sobre isso. Porque quando ele falou que quando uma pessoa é liberta de um demônio, ele usou a expressão que a casa fica limpa. Só que se a pessoa voltar, o que acontece? Volta um demônio. Opa, ó, a casa está limpinha. Volta 7 com ele. Não é brincadeira isso. Não é brincadeira isso. Jesus não revogou essas coisas. Então, o que o Espírito Santo começou a me fazer ver nesse texto é que as pessoas tinham medo que Jesus revelasse
o lado escuro que estava na vida de cada um. Porque a gente começa, amados, a pensar o seguinte: como eu falei, os demônios não queriam ir embora daquela região. Porque ali eles não estavam enfrentando rejeição. Aonde Jesus chega, o demônio desaparece. Por que eles não quiseram Jesus? Da mesma forma, amados, nos nossos dias, é muito bonito, a gente fala de Jesus, mostra de Jesus, mas por que as pessoas não são transformadas? Por que continua tanta mentira? Por que continua tantas coisas ruins acontecendo? Porque Jesus não está no trono. Jesus não está reinando. Porque muita gente tem medo de dar o trono para Jesus. Porque ele vai mexer em áreas da nossa vida que a gente não quer mudar. A gente quer insistir em não mudar. Esses homens dessa cidade, homens e mulheres, eles não queriam mudar suas vidas. E expulsaram Jesus. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogaram-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. Jesus ficou bravo com eles? O que Jesus fez? Entrou no barco e foi embora. Amados, Jesus só entra na nossa vida e muda quando nós permitimos. Eis que estou à porta. Não é isso que Apocalipse fala, Cleiton? Exato. Se você abrir, eu entrarei e cearei. Se não, você está por sua conta e risco. E o que me deixa alarmado, que nós... Por isso que eu estou falando que o mal, ele tem uma sedução. Porque as pessoas estão, muitas vezes, não abrindo a porta. Porque não quer mudar. É interessante isso, né, Chico? Porque a gente está ouvindo muito falar sobre Israel, sobre a paz, sobre a guerra. Só que as pessoas falam de paz, mas elas não querem se entender ao autor da paz, né? Jesus. Então, assim, todo mundo fala, ai, que coisa que nós estamos vivendo, que mundo que é esse? Márcio, eu vejo que essa cena de Gadara, né, se repete muitas vezes. Muitas vezes. Há uma cegueira espiritual. Nunca se falou tanto de Jesus e nunca Jesus foi tão deixado de lado como nos nossos dias. Essas pessoas de Gadara, elas estavam debaixo de jugo, de escravidão, porque o pecado ele nos escraviza. O pecado parece que ele é uma coisa boa, mas ele nos põe para baixo. Quer ver um exemplo? Você está ali e você comete uma coisa errada, que você sabe que é errado. Aí você pensa, não, mas não tem ninguém vendo, né? Não vem esse pensamento à mente? Vamos ser sinceros. Só que aqui que é um ledo engano. Porque Jesus, ele vê tudo. Ele está vendo. E é ele que vai julgar vivos e mortos. Então talvez eu não teria tanto medo do Alexandre, né? Porque ele vai morrer, né? E ele também vai ser julgado. Agora nós vamos encontrar com o autor, que é o reto juiz. A esse nós temos que temer. Temer E temer. Então eu fico pensativo, porque o medo, primeira sensação que o medo traz é a gente querer fugir. É fuga. E como hoje as pessoas fogem.
Eu fico pensando, né? Eu me converti numa época que tinha muito assim. Deus usava muito pessoas, né, para ter revelação, para falar as coisas, né? E como isso trazia um temor, né? Importante. Tinha um respeito. Né? Respeito, reverência. É porque, na verdade, se cria mais na ação de Deus no meu irmão e na minha irmã que está do lado do que hoje. Eu consigo ver isso também. Você entendeu? Que às vezes a gente vai entender que aquilo que a gente recebeu só depois que já foi. Só que tem um detalhe. Deus mudou? Não é exato. Continua? Continua mesmo. Continua. Chega. Você começou a falar, eu estava lembrando exatamente disso. Que há 30 e poucos anos atrás, quando eu morei aqui em Campinas, que eu congreguei, havia um irmão ali que era desse jeito usado por Deus. E nós congregávamos numa congregação pequena. As pessoas tinham medo de ficar perto dele. Era de um lado, para do outro. Se eu olhasse assim, porque Deus usava ele assim, desmascarado. As pessoas. Então, né, a gente tinha medo. É uma coisa boa, tinha medo. Acho que o medo que a gente tem é de ser desmascarado. Com certeza. Em qualquer coisa que está na nossa vida, acho que o desconhecido traz medo. Às vezes a gente mesmo desconhece o que está em nós que não tem nada a ver com Deus. E quando ele vem mostrar, a gente foge. Mas porque eu falei no começo, o sobrenatural gera medo. Porque o sobrenatural é uma coisa que ninguém está esperando. E sabe o que é? Quem mais se assusta com isso, eu estava falando com a Maqui, é uma grande diferença nos nossos dias, quem teve mais experiência ou não com essas questões. Quem corriqueiramente experimenta desse sobrenatural, quando o irmão vem falar e você está com o coração livre, eu acho que esse medo ele vem bem mais, demora mais para vir. Agora, quem tem muita dificuldade de experimentar, ou talvez na carreira com Jesus nunca experimentou, a gente acha que isso seria absurdo, mas eu acho que não. Eu acho que a grande maioria nunca experimentou uma coisa impactante. E aí dá medo. Então, mas por exemplo, você vê, esse endemoniado. Traz dúvida. Esse endemoniado, a vida dele estava destruída. Vocês concordam ou não? Totalmente. Aí Jesus vem e põe em ordem. E a primeira coisa que trouxe é paz. Porque olha só, eles viram sentados vestido em perfeito juízo. Você entendeu? Então eu fico pensando assim, se Deus usa um irmão, uma irmã, que vem para trazer uma palavra de uma mazela na minha vida, é bênção. É Deus que está falando, não é a pessoa. Esse eu concordo que houve muitos exageros, mas sempre teve o agir de Deus, e eu creio que continua, porque Deus usa. Deus não mudou a estratégia. E algo interessante que, pensando, como eu falei para os irmãos, esse texto ele é muito emblemático, que a maioria dos comentaristas que eu procurei, nenhum faz esse comentário. E algo que o Espírito Santo falou para mim, que é o maior medo que as pessoas têm e fogem de Jesus, mesmo estando na presença de Jesus, por causa que não quer abrir mão de pecados. Porque Jesus ele traz a luz. Amém. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse povo de Gadara, eles não tinham ideia que a força do mal que estava imperando naquela cidade. Aí você pensa assim, quantos hoje tem assim a audácia de dizer que é convertido a Jesus, mas vive uma vida promíscua? Como que um jogador de futebol que fala que é de Jesus faz uma vida tão... Como que isso é correto? Ou uma atriz, e assim vai. Porque hoje a mídia é sucesso falar que é evangélico.
só que confessa um Jesus que não é o Jesus que eu creio. Porque eu insisto no texto de João: o perfeito amor lança fora todo medo. Eu fico pensando, o endemoniado, que cena maravilhosa, né? O endemoniado sentado bonitinho, calmo, ali conversando com Jesus, e o rosto de Jesus, né? Que é a máxima do amor, né? Jesus é o amor em pessoa. Como temer? Como ter medo? Mas tem pessoas que preferem o sucesso, preferem o que o mundo está falando, preferem as aparências. Será que a gente não vive dias de Gadara? Infelizmente, a gente vê que as pessoas são mais tendenciosas a viver com o mal do que com o bem. Porque se o bem impera, há mudança. Nunca vou falar, não perdoo, isso não vou mudar. Amados, Jesus muda tudo. A velha natureza caiu. A pessoa que pregou o evangelho para mim, né? Ele usava uma expressão assim, quando eu tentava trazer uma coisa do meu passado, né? Ele falou: ó, o Chico querendo sair do caixão. Glória a Deus por ter esse irmão na minha vida. Ele me lembrava a minha condição. Você me conheceu, né? Eu não valia um cisco, mas o Senhor me amou. Amém. E é muito triste a gente ver que muitos têm preferido dar ouvido ao inimigo do que o amor de Cristo. E pior que assim, muitos sem perceber, não entendem que estão sendo usados pelo inimigo. E aí vem o terceiro ponto, né? De novo a pergunta que eu fiz no começo, né? Do que eu tenho medo? Porque queria estender um pouco a pergunta. Se eu tenho medo, esse medo me controla? Me domina? Porque se a gente parar e pensar um pouco, nós não fomos feitos para viver em cativeiro. E o medo nos coloca em cativeiro. Cativeiro da alma. Não sei quem fez o curso comigo de doenças espirituais, eu falei muito sobre isso. Os cativeiros da alma. Gatilhos, cativeiros. Por exemplo, uma amargura em relação à família. Vocês perceberam? E aqui eu não sei se alguém tem, assim, na família, um alcoólatra, né? Ou alguém terrível, né? Mas quando Jesus restaurou, e assim, ele não nos deu o privilégio de saber o nome dele, né? Sabemos que ele era um endemoniado, né? Termina quando ele já estava livre e fala o homem de quem tinha saído os demônios, né? Mas qual foi a primeira ordem que Jesus dá a ele? Será que nós não estamos precisando voltar para casa? Pôr em ordem os relacionamentos? Nós estamos entrando num mês que é bom para acontecer isso, né? Amados, que essas festas não sejam somente para clicar o cartão, mas que haja perdão genuíno, que haja cura. Os cativeiros precisam cair por terra. Abençoar. O Senhor nos chamou para sermos abençoadores.
eu quis usar o texto de 1 João, porque ele é um texto, como eu falei, é um dos textos mais lindos que a Bíblia nos ensina, né? E a gente fica sempre ali no versículo 18, né? Mas ele é muito bonito desde o versículo 16. Porque ele diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Porque Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos total confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. João está sendo muito simples aqui, mas profundo no que ele está falando. Então, o que está nos impedindo de demonstrar esse amor naquele que nos amou primeiro? Daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vejo que esse texto de 1 João, ele é um antídoto, um remédio para o medo. Quando a gente confia no amor de Deus, a gente reafirma o nosso compromisso com Ele. Porque quando a gente foi batizado, né? Eu, pelo menos, sempre quando eu batizo, eu gosto de fazer essa pergunta, né? Você entrega a sua vida, né? Confia que Jesus pode mudar, né? Sim. Estou diante da sua confissão de fé, de batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Houve uma entrega. Nós confiamos nele. Mas por que essa confiança vai decair? Porque o dinheiro fala mais alto. Porque os prazeres falam mais alto. Mas a gente não pode subestimar o pecado. Porque o Senhor Jesus falou que todos nós pecamos. Não adianta falar que não tem pecado. Nós pecamos. E nós carecemos da graça, da misericórdia dele. Quando a gente confia no amor do Senhor, significa que a gente confia que Ele entre e trate situações da nossa vida que precisam ser tratadas. Que todas as estratégias que o Espírito Santo usa na nossa vida, o objetivo dele, apesar de a gente achar que não, mas o objetivo dele é nos proteger. Pode ser que aparentemente no momento a gente ache que não. Poxa, mas eu não precisava estar passando por isso. Mas ele está nos protegendo. E para nos proteger, as coisas precisam ser feitas de formas certas. Esses dias eu estava conversando com alguém e a pessoa falou uma coisa para mim assim que eu fiquei pensativo, né? Ele falou assim: eu não confio mais na igreja. Aí na hora o Espírito Santo me deu uma... Mas você não confia na igreja ou nas pessoas? Aí ele foi e respondeu, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, qualquer resposta que você der, você vai estar errado. Você vai pecar mais. Porque o Senhor mandou a gente confiar em pessoas. Amar. Perdoar. Aí ele respirou fundo e falou assim, olha, eu falei uma grande besteira, me perdoa. Eu falei, amém, você está perdoado. Sabe por quê? Porque parece que é normal falar. Amados, a igreja é a menina dos olhos do Senhor. Você sabe o que é a menina dos olhos? Cuidado. Cuidado. Porque parece que está uma moda, vai falar, eu fui machucado na igreja, mas não é a igreja, é as pessoas. A igreja é feita do quê? De cimento e tijolo? A igreja é, né? Mas parece que, né, é mais fácil culpar, né? Muito mais, né?
Ah, vou lavar a igreja. Lavar a igreja, então. Sabe, amados, quando a gente continua na prática do pecado, e aqui assim eu quero. Seja livre. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Cada um de nós aqui sabemos o que nós precisamos ser libertos. Porque o sobrenatural só acontece onde há liberdade. O Senhor não opera onde há pecado. O sobrenatural acontece onde há graça, confiança. Então hoje na cama antes de vir, eu deixo meus livros que eu estou lendo perto ali, né? E aí ele leu Kryptonita, né? Eu ganhei o livro do Cláudio, né? Olha, Muito bom esse livro, John Bevere. aí Ele fala algo muito interessante, que ele usado por Deus, né? Ele fala que a criptonita do cristão é o pecado. exatamente isso que eu ia lembrar. Que aí ele me perguntou, e aí eu pôs a bola na marca do pênalti. Eu falei, o que você está lendo sobre Kryptonita? Eu falei, senta aí. Esse livro é muito bom. Aí ele... Esse autor, John Bevere, tem 2 livros bons. Esse e o outro é A Isca de Satanás. Mas lê em seguida Eu do estou lendo nem só... Iscas de Satanás. Amém. Muito bom. Então, a gente precisa, amados, permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Amém, queridos? Eu queria concluir dizendo assim, como a gente falou no começo, né, a gente tem muitos temores, né, mas o Senhor nos cura. Pois eu acho interessante essa história, né? A pessoa tem medo de avião. Tá lá no avião, lá fica ali, né, aquela coisa, né? Mas o avião chega, né? Chega num lugar, né? E aí você vai para um lugar bom, né? Vai fazer uma coisa legal, né? Aí a pessoa começa a ficar com medo 2 dias antes, porque vai voltar, né? Mas volta também, né? Volta. Deixa eu dizer algo para você. Quando o Senhor fala, a gente precisa estar sensível. Porque nós estamos vivendo dias de muitas falas. Mas a voz do Senhor é amor. Ainda que venha para nos exortar, ela é a voz de amor. Porque Ele quer o nosso bem. Amém, queridos?